O Iluminuras recebe hoje 2 jornalistas. Uma também se formou em Direito e decidiu seguir a carreira jurídica. É juíza com mestrado e doutorado na área. O outro trabalhou em redações por quase 30 anos e venceu alguns dos prêmios mais importantes do jornalismo brasileiro, mas também resolveu mudar. Fez mestrado e doutorado em História e virou escritor. Carla Patrícia e Hugo Studart são os convidados do Iluminuras de hoje. Jornalista e historiador, Hugo tem 3 livros publicados. O mais recente, A Lei da Selva, foi finalista do Prêmio Jabuti na categoria Livro-Reportagem. Hugo, bem-vindo ao Iluminuras. Muito obrigado, Paulo. A guerrilha do Araguaia ainda desperta muita atenção. Por que, tantos anos depois, há muitos segredos guardados, foi isso? Sim. É um dos episódios mais violentos da nossa história e, ao mesmo tempo, um dos mais ocultos. 40 anos depois do final da guerrilha, até hoje as Forças Armadas não revelaram como derrotaram e o PCdoB se recusa a abrir seus arquivos para revelar como foi derrotado. Até hoje, por exemplo, não se deu vozes aos sobreviventes, aos guerrilheiros sobreviventes, só se deu vozes aos dirigentes do partido. E por quê, Hugo? Olha, porque os militares, houve uma ordem de cima do presidente Emílio Médici de não existiu a guerrilha, porque o partido estava querendo declarar uma área livre, tal qual as Farc na Colômbia, para ser reconhecida pela China e pela Albânia. Então a ordem do Médici foi de a guerrilha não existe, não reconhece, portanto ninguém sai vivo de lá, executa todo mundo. Agora, você acha que isso ajudou a criar um mito? Ajudou, muito, bastante, ajudou a criar esse mito. E esse mito hoje é usado politicamente para elevar aquilo, turbinar uma epopeia, que na verdade não foi bem uma epopeia, foi abandonaram aqueles garotos na selva com ordens de resistir. A ordem, quando eles iam eram recrutados em São Paulo, ou traz a bandeira da vitória, ou deixa os ossos por lá. Só que os comandantes se esconderam em São Paulo e deixaram sem comunicação, sem armas, sem munição, sem vias de acesso, sem possibilidade de fuga, e assim todos morreram. Estava fadado ao fracasso, então? Estava fadado ao fracasso desde o início. Você lançou, Hugo, A Lei da Selva, que é um livro-chave sobre esse tema. O que você acha mais representativo? O que mais te marcou na escrita do livro? Esse livro, ele foi premiado com Herzog de Direitos Humanos, tem voto de aplauso do Senado da Câmara, foi finalista do Jabuti como o melhor livro do ano, esteve um período entre os mais vendidos. Olha, eu estou fazendo aqui uma propaganda do livro, se você me permite, mas eu, na parte fática, eu consegui, a partir de entrevistas com os militares, ou seja, morreram todos, significa que só os militares sabiam o que aconteceram. Então, eu fui atrás dos militares, os militares que participaram, entrevistei-os, para explicar exatamente o que foi a guerrilha. Foram 3 campanhas, teve uma operação secreta no meio, teve a operação limpeza de extermínio no final, ou seja, eu expliquei e dei a cadeia de comando nesse livro. Mas o que eu acho de mais significativo foi trabalhar o problema sobre um novo paradigma epistemológico e teórico, que é a questão dos estudos do imaginário. Falando nisso, inclusive, você vai dar continuidade ao livro agora no próximo ano, você lança um novo livro. Ah, sim. Continuidade? Esse livro é produto da minha dissertação de mestrado. Eu terminei ano passado a tese de doutorado, que eu trabalho outro tema, faço um díptico, como uma tábua, um quadro dividido em 2 tábuas. Se nesse eu trabalhei o imaginário dos militares, a versão dos militares sobre a guerrilha, no próximo estou trabalhando as memórias dos guerrilheiros, no qual eu dou foco, sobretudo, aos sonhos, as ideias do que levou aquele grupo, aquele punhado de jovens, quase todos universitários, na faixa de 20 anos, a largarem a vida, as esperanças na cidade, para se embrenharem
nas intempéries das selvas amazônicas, sem qualquer chance de vitória, sem qualquer chance de voltar vivo e lutarem até o fim. O que teria levado esses jovens? Então, eu trabalho esses sonhos desses jovens. Você estudou o imaginário. Explica pra gente o que é isso e como que o livro aborda essa questão. Paulo, o imaginário não é, como diria Weber, a casa da louca. O imaginário é o sistema de representações e de valores de um tempo. Hoje, por exemplo, o nosso imaginário acha errado escravatura, bater em mulher, mas isso já foi certo em um outro tempo. O que a Escola dos Estudos Culturais, a qual eu pertenço, a História Cultural, acredita, é que o motor inicial que move os movimentos, a história, que é o ímpeto, a chama que leva o homem a fazer algo, são os valores, o sistema de representações de valores, a ética. Tem a economia, tem a política, tem a superestrutura, a macroestrutura, mas o início está tudo no imaginário de um povo, que é esse sistema de representações. Eu trabalho muito, já comecei a trabalhar nesse livro da Lei da Selva, e estou trabalhando muito no próximo, cujo título vai ser Borboletas e Lobisomens, Vidas, Sonhos e Mortes dos Guerrilheiros do Araguaia. Agora, com esses livros lançados, o jornalismo diário ficou para trás? Está ficando, naturalmente, né? Ainda paga as contas, sobretudo como professor. Eu espero que a literatura comece a pagar também um pouquinho das contas, né? Essa é a ideia. Até falando sobre literatura, você tem escritores, autores preferidos, Hugo? Tenho. Quais? Tenho. Gosto, no momento eu estou apaixonado, encantado por um que é um filósofo chamado Walter Benjamin, né, que é o precursor dos estudos da memória, dos estudos do imaginário, um homem à frente do seu tempo, talvez seja o pai do pós-modernismo, mas ele morreu em 1940, né, suicidou-se. E por Hannah Arendt, que é a grande pensadora política do século XX. Mas na literatura, eu amo muito George Orwell e, sobretudo, Hermann Hesse, que foi o que me formou, talvez na adolescência, com aquela trilogia Damien, Siddhartha e o Lobo da Estepe, e aquele livro que lhe deu o Nobel de Literatura, que é O Jogo das Contas de Vidro, originalmente Magister Lud. Eu amo esses aí. Também tem Heródoto, o pai da história, que escrevia também no entrelugar, usando muito mitos, ritos e história. Ele ia fazer uma tessitura da trama histórica a partir das lendas e dos mitos entre gregos e persas, tentando ver o que havia de verdade, não, mas o que havia de fato histórico, e tentava fazer uma trama nesse sentido. E escrevia com poesia, escrevia com literatura. Você fala aí sobre mitologia, eu sei que você gosta bastante de mitologia. Amo mitologia. Fez jornalismo, história, depois a literatura moldou, fez a sua vida? Sim, eu tenho tentado fazer eu uso muito nos meus diálogos teóricos e acadêmicos a mitologia, né? Por exemplo, nesse livro A Lei da Selva, tem um episódio com a guerrilheira Dina, que era a representação da borboleta. Rolava um mito entre os camponeses do Araguaia que a Dina é invencível e tinha a capacidade de se transformar em borboleta, e, portanto, os militares nunca pegavam. De fato, foi das últimas a ser apanhada. E aí eu narro, na boca de um militar, como é que foi a morte dela. Ela desce de um helicóptero e ela pergunta para o executor, que era um sargento do Exército, Joaquim Arthur, codinome Ivan: eu vou morrer agora? Ele disse: não, mais na frente, agora eu só quero que você reconheça uma área ali na... Quando eles chegaram, andaram uns 10, 15 minutos, eles dialogando, ela reclamando que o partido tinha abandonado, que ela queria combater. Quando eles chegam no local da execução, ela disse: eu vou morrer agora. Ele disse: vai, agora você vai ter que ir. Disse: eu quero de frente, eu quero morrer de frente, eu não quero que você me mate de costas. Então vira para cá. Aí ela se virou, ele apontou a arma na altura do coração e atirou. Depois ainda deu 2 tiros na cabeça para conferir. E aí eu teço um diálogo, que é com o mito de Pentesileia e Aquiles na Batalha de Troia. Pentesileia, a rainha das Amazonas, porque para o Ivan, a Dina foi a pessoa mais corajosa,
O grande feito da vida dele foi ter tido a honra de executá-la, porque não havia pessoa mais corajosa que ele conheceu na vida. Então, isso nos remete ao mito. Pentesilea, rainha das Amazonas, na Batalha de Troia, ela morre pela espada de Aquiles. E a luta feroz, Aquiles se apaixona, ou os dois teriam se apaixonado, mas Aquiles se apaixona por ela no momento que a mata. Então, a vida imita a arte, né? Ou, digamos, a história imita a lenda, o mito. Você está falando bastante, então, sobre mitologia, que vai estar, inclusive, no seu próximo livro. Próximos livros. Muita mitologia. Serão 2 volumes. Dois volumes. É um romance ou é um livro reportagem? Não, é a tese de doutorado. A tese de doutorado já é muito com literatura, mas ela tem um rigor profundo acadêmico, tanto nos diálogos teóricos e filosóficos, mas o rigor está principalmente nas fontes. Tudo que está escrito tem nota de rodapé, tem mais de 1000 notas de rodapé, vai ter cerca de 1000 páginas e mais de 1000 notas de rodapé, dando a fonte, as circunstâncias daquilo tudo. Agora, a tessitura da trama, o texto, eu busco, em vez daquele diálogo duro, árido, seco da academia, eu busco dar uma conotação literária à tessitura da trama histórica, ao contar, ao narrar da história. Por exemplo, esse diálogo entre Dina e Ivan no momento da morte já tem algo de literatura, de literário, não é aquela coisa acadêmica seca. Para terminar, Hugo, você também é professor. Sim. Já até comentou aqui. Seus alunos não deixam de ler algum escritor ou algum livro? Eu dou várias disciplinas, mas uma das disciplinas que eu dei aqui no último semestre, que eu venho dando há vários semestres, chama-se jornalismo interpretativo. Eu busco o tempo todo instigá-los ao jornalismo literário, a escrever com literatura, e eles têm conseguido e têm amado isso. Eu acho que o texto terá seu lugar ainda, sempre terá um lugar para o texto jornalístico, analítico, mais profundo. E nós temos que fazer a reportagem. E nós temos que fazer a reportagem com um texto bem escrito. Literatura não é invenção. Literatura é escrever bem, clareza, objetividade, explicando exatamente o que está acontecendo. Ok. Hugo, muito obrigado, viu, pelas informações sobre a guerrilha, sobre mitologia. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo, por essa oportunidade de estar aqui entre vocês. Bom, esse foi só o primeiro bloco aqui do Iluminuras. Depois do intervalo a conversa continua, dessa vez com a juíza Carla Patrícia. É rapidinho, não saia daí. O Iluminuras já está de volta para conversar neste segundo bloco com a juíza Carla Patrícia, que está aqui comigo. Obrigado, Carla. Eu que agradeço a oportunidade, Paulo. Eu queria começar perguntando sobre a sua fase de jornalista. Você gostava? Muito, gostava muito. E eu costumo dizer que jornalista a gente é para sempre. Juíza eu estou até me aposentar. Mas eu gostava muito. Eu sou formada pela Universidade de Brasília. Trabalhei um tempo no jornalismo quando a gente ainda podia ter um semanário. Então, Brasília tinha um semanário interessantíssimo que se chamava Jornal da Semana Inteira, era o José, comandado pelo Luiz Gutenberg. E eu trabalhei com ele, ele foi meu grande professor de jornalismo, enfim, sempre foi uma grande paixão. Depois fui trabalhar em outro estado da federação, também como jornalista, aí como repórter de rua. Enfim, eu sempre gostei de ler e escrever e sempre gostei de contar história. Então, acho que o jornalismo me propiciou muito isso. E quando foi que você migrou para o direito, Carla? Foi por acaso. Eu sou filha de 2 formados em Direito e ao tempo da minha adolescência, se me dissessem que eu iria fazer Direito, eu desacreditaria quem me dissesse isso. Embora eu tivesse essa influência dentro de casa, eu não tinha muito interesse. No tempo da minha adolescência, saber Direito para mim significava saber as leis. Mas eu voltei para Brasília depois de uma estada no outro estado e o mercado estava muito retraído, era difícil entrar no mercado. Aí eu já era casada, tinha filhas, meu marido fazia medicina, era ainda um estudante, um residente de medicina, e eu precisava então trabalhar e pagar as contas. E aí havia a possibilidade do concurso público, eu então passei a estudar para passar no TRF, que era o concurso aberto à época. E nesse estudo a gente precisava estudar Direito como os bacharéis em Direito, não havia uma diferença na prova.
razão pela qual eu comecei a estudar direito e me apaixonei perdidamente pelo direito. Entrei no TRF trabalhando como jornalista, fui trabalhar com editoração das primeiras publicações do TRF. Eu tenho até hoje um grande orgulho disso, de ter feito as primeiras publicações lá. E aí, em contato com a jurisprudência, com os magistrados, eu fui me apaixonando cada vez mais pelo direito e iniciei, então, a minha carreira no TRF concomitante com a universidade, com a faculdade de novo no direito. O jornalismo parece que é uma paixão, né? O jornalismo é uma paixão eterna. A magistratura também? Também. É uma grande paixão que eu tenho, como eu tenho pelo magistério. A magistratura é um ofício, é uma dedicação, é verdadeiramente uma paixão, e eu digo que é uma paixão pelo outro. Ser magistrado me parece ser apaixonado pelas pessoas, na tentativa de ajudá-las a dirimir os conflitos, a resolver seus conflitos, as suas complexidades, as suas incongruências, e isso me apaixona e aproxima essa função do próprio jornalismo. Afinal de contas, essa experiência que a gente tem com a vida alheia, não é? Com essas complexidades, com as expectativas, com os sonhos das pessoas, isso é muito próximo da magistratura, me parece. A literatura é uma terceira paixão? É, uma terceira paixão. Aliás, eu diria que a literatura é uma paixão subjacente, tanto à magistratura, ao direito como um todo, quanto em relação ao jornalismo. Se não fosse a minha iniciação na leitura, eu com certeza não teria exercido jornalismo e não seria magistrado. Então, essa iniciação na leitura, na literatura, na poesia, nos contos, isso me fez verdadeiramente alguém que gosta de conhecer as histórias alheias. E você tem escritores preferidos, Carla? Tenho escritores preferidos. Eu gosto muito de Machado de Assis, eu gosto muito de Carlos Drummond, Manuel Bandeira, gosto de Manuel de Barros, que eu descobri há relativamente pouco tempo, um grande escritor, um grande brasileiro, né, a quem acho que nós brasileiros devemos muito. E tenho paixão por alguns escritores portugueses, a exemplo de Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, que morreu aos 23 anos, tão jovem, fez poesias tão lindas, e a minha maior paixão, que é Eça de Queiroz. E por que o Eça de Queiroz? O Eça de Queiroz é uma história interessante, porque eu sou filha de portuguesa, neta de português. Minha mãe era professora de língua e literatura portuguesa. E eu acompanhava minha mãe lendo, escrevendo, estudando, preparando aulas, e ela era especialista em Eça de Queiroz. E ela foi minha professora mesmo, formalmente na escola, né? Quando, naquele tempo a gente fazia ginásio, e ela foi minha professora de português por 2 ou 3 anos, e ela indicava livros, óbvio, nós éramos obrigados a ler, e dentre esses livros éramos obrigados a ler Eça de Queiroz. Então, de uma forma quase que dupla, minha mãe me influenciou profundamente e eu me apaixonei realmente pelo realismo de Eça de Queiroz. Vou fazer uma pausa aqui, Carla, para a gente lembrar um pouquinho então da vida e da obra do Eça de Queiroz. Nascido em 1845, o escritor português tinha mãe portuguesa e pai brasileiro. Formou-se em Direito pela Universidade de Coimbra, escreveu para jornais e revistas e foi cônsul em Cuba, na França e na Inglaterra. O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio e Os Maias são suas principais publicações. Eça de Queiroz morreu em 1900, aos 54 anos de idade. Carla, você tem 5 livros publicados e a gente está aqui com 3 deles. Vou começar pelo mais recente, As Faces da Democracia. O que você trata aqui? As Faces da Democracia é uma das obras que a gente pretende lançar ao longo dos anos sobre faces diversas que se comunicam com o direito. Então, nas Faces da Democracia, nós reunimos textos sobre autores diversos que escreveram e que construíram teorias de democracia. No meu caso, eu trabalhei a teoria de Robert Dahl, a partir da ideia de poliarquia, ou seja, a democracia para ele seria o poder exercido por muitos, por várias instituições, por vários órgãos. Enfim, uma descentralização do exercício do poder seria a ideia de democracia em Robert Dahl. É disso que eu trato nas Faces da Democracia. De trás para frente, As Faces da Justiça. Isso, Carla. As Faces da Justiça vêm a ser o germe, né, que lança, então, essa nossa possível coleção. Para o ano que vem, a gente pretende lançar As Faces do Direito. Nas Faces da Justiça, eu trabalhei a teoria de justiça do John Rawls.
né, que efetivamente influencia e muito o direito brasileiro e, enfim, é alguém que ainda faz a diferença junto à jurisprudência brasileira, notavelmente no Supremo Tribunal Federal. E o terceiro que está aqui conosco é o sistema de cotas para afrodescendentes e o possível diálogo com o direito, que é fruto da sua dissertação de mestrado. Isso, é a minha dissertação de mestrado, em que eu tentei demonstrar a submissão, ou seja, a harmonia que existe entre o sistema de cotas para afrodescendentes e o direito brasileiro, notadamente o direito constitucional, a partir da ideia de que a Constituição prevê a igualdade material, a igualdade sob o ponto de vista substancial e, com isso, abraça e, enfim, abrange o próprio sistema de cotas. Essa é a ideia. E qual que é a sua opinião sobre o sistema de cotas, Carla? Eu sou amplamente favorável ao sistema de cotas como uma medida excepcional, uma medida temporária, não de resgate da história, mas de projeção para o futuro, no sentido de que sejamos todos efetivamente iguais. Para isso, é preciso que as oportunidades sejam também igualitárias. Agora, quando você fala que é temporário, é por tempo, por X anos? Tem um tempo definido? Teria um tempo definido para você? Só a história, só a cultura, só a sociedade podem apontar qual o tempo definido, né? O sistema da Universidade de Brasília, por exemplo, previa inicialmente 20 anos. Não se sabe se esses 20 anos são excessivos, se são insuficientes, se são suficientes. Isso a história, a cultura é que podem apontar, com certeza. No ano que vem, você publica mais um livro que é fruto da sua tese de doutorado. O que você trata? Eu trato de liberdade de imprensa. Eu estou trabalhando a ideia a partir da DPF 130, que foi julgada no Supremo Tribunal Federal e que afastou a lei de imprensa, dizendo que ela não se compatibiliza com o sistema constitucional. Eu trato, então, dessa ideia de que a imprensa, a liberdade de imprensa, ela é plena, ela é dotada de plenitude pelo nosso sistema constitucional, razão pela qual restrições, limitações ao exercício da imprensa devem ter um caráter excepcionalíssimo. Só mesmo em hipóteses em que crimes, em que ilícitos são cometidos. No mais, é censura, não há dúvida. Agora, há muitos problemas nessa questão, né? Há muita reclamação por parte da imprensa de que é censura, de que é censura prévia. Os magistrados pensam, talvez, de uma outra forma. Como é que a gente conseguiria, Carla, então, harmonizar essa questão? Qual é a sua avaliação? Eu acho que nós estamos harmonizando aos poucos. Isso é uma fase de transição a partir da DPF 130. Veja, ela é de 2009. Há muito pouco tempo nós afastamos de vez a lei de imprensa. A princípio, entendeu-se que logo em seguida o Congresso poderia editar uma lei. Ela ainda não veio, não acredito sequer que venha. Particularmente, não a vejo como necessária. Acho que essa harmonização se dará mais uma vez pela história, pela cultura, pela passagem por essa fase de transição, em que possamos entender que só uma imprensa livre faz um Estado verdadeiramente democrático. E, ao mesmo tempo, só uma imprensa responsável também faz um Estado verdadeiramente democrático. Sem a lei de imprensa e sem uma nova lei, já que o Congresso ainda não tratou disso, fica uma lacuna ou não? Para mim, não. A Constituição é suficiente e alguns dispositivos do Código Civil e alguns dispositivos do Código Penal também são suficientes para aquelas hipóteses em que há o ilícito, ou ilícito civil ou ilícito criminal, a prática de crime por agentes ou pela própria imprensa como um todo. Para terminar, Carla, a gente falava aqui sobre os seus livros, falava sobre seus escritores preferidos. De que forma esses escritores te influenciaram na hora de escrever, na hora do processo criativo? Inicialmente pelo próprio processo de escrever, ou seja, escrever de forma objetiva, de forma direta, mas sem perder uma certa sofisticação do texto. Eu acho que a perda da sofisticação do texto leva a um simplismo, e simplicidade não quer dizer superficialidade, né? Eu acho que esse é o nosso grande desafio quando escrevemos. Sermos diretos, objetivos, simples, mas com respeito à complexidade, com respeito à profundidade das histórias que vamos contar. Ok. Carla, é isso.
muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Iluminuras. Eu que agradeço, Paulo, pela oportunidade. Bom, e muito obrigado a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras termina aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.